Hoje a gente vai mergulhar fundo no projeto de uma das formas de vida mais bem-sucedidas e abundantes do nosso planeta, a bactéria. Vamos explorar juntos o que faz com que ela consiga viver em praticamente qualquer lugar que você possa imaginar, sabe? Do fundo do oceano ou até dentro do nosso corpo. Olha só essa imagem. Parece algo simples, né? Mas o que estamos vendo aqui nessa foto de microscópio é uma das formas de vida que, sem exagero, dominam o planeta. Em número, em massa, elas estão por toda a parte. No solo, no oceano, no ar que a gente respira e, sim, dentro de nós. E o mais incrível é que essa aparente simplicidade é, na verdade, o grande trunfo delas. Então fica a pergunta: como é que uma coisa tão pequena pode ser tão poderosa? O que faz elas funcionarem, afinal? Para entender isso, a gente precisa desmontar a bactéria, peça por peça, e descobrir os segredos da engenharia dela. Mas antes de mergulhar de cabeça nos detalhes da bactéria, tem uma coisa super importante para entender, uma divisão fundamental no mundo dos seres vivos. Basicamente, toda a vida celular se encaixa em duas grandes categorias. E a bactéria? Ela representa o projeto mais antigo, o primeirão de todos. E aqui estão eles, os dois projetos lado a lado. De um lado, a célula procariótica, que é o modelo da bactéria. Pequenininha, compacta, super eficiente. Do outro lado, a célula eucariótica, o tipo de célula que forma a gente, os animais, as plantas. A diferença de complexidade, assim, salta aos olhos, né? Então, a grande sacada é essa aqui. Os procariotos, tipo as bactérias, não têm um núcleo de verdade, um núcleo organizadinho. O material genético delas fica meio que flutuando numa região chamada nucleoide. E mais, elas também não têm aquelas organelas cheias de membrana, sabe? Tipo mitocôndria, retículo endoplasmático, nada disso que as células eucarióticas têm de monte. É um design bem minimalista, direto ao ponto. Ok, então vamos começar nossa expedição. E como em toda boa exploração, a gente começa de fora para dentro. Vamos dar uma olhada nas camadas de proteção, na verdadeira armadura que protege a bactéria desse mundão muitas vezes hostil lá fora. Essa armadura da bactéria geralmente tem três partes. Lá por fora, algumas têm uma cápsula, que é tipo uma capa gosmenta, para dar uma proteção extra. Logo abaixo vem a parede celular, que é uma estrutura bem rígida que dá a forma e o suporte para a célula. E por último, mais para dentro, tem a membrana plasmática. Pensa nela como segurança da balada, controla direitinho quem entra e quem sai. Agora, olha que legal, essa parede celular é tão, mas tão importante que ela é fundamental na microbiologia. É a estrutura dela que permite dividir quase todas as bactérias em dois grupões usando uma técnica de coloração chamada coloração de grão. Para um microbiologista, saber se a bactéria é de um grupo ou de outro é tipo a primeira coisa que se quer descobrir. Então vamos lá. As bactérias gram-positivas, elas têm uma parede celular que é até simples, mas, nossa, é super robusta. É basicamente uma camada bem grossa de uma substância chamada peptidoglicano. Imagina uma armadura de placas bem espessa envolvendo a célula inteira. É por aí. Já as bactérias gram-negativas, essas são mais complexas, mais sofisticadas. A parede delas é diferente. Elas têm uma camada fininha de peptidoglicano, só que ela fica espremida como se fosse o recheio de um sanduíche entre a membrana plasmática normal e uma outra membrana por fora. E essa estrutura de sanduíche é o que faz elas serem bem mais resistentes a certos medicamentos. Beleza, já entendemos a armadura. Mas as bactérias não ficam só paradas se defendendo, né? Elas têm ferramentas para se mover e para interagir com o que está em volta. Elas são bem ativas, na verdade. E para se mover, muitas delas usam os flagelos. Gente, isso é sensacional. São verdadeiros motores em escala molecular. São apêndices longos, parecem uns chicotinhos, que giram que nem uma hélice de barco para empurrar a célula para frente. E o jeito que eles são arranjados no corpo da bactéria pode variar bastante, o que permite tipos diferentes de nada. Mas não é só de flagelo que vive uma bactéria. Elas também têm os apêndices mais curtinhos e finos, chamados pili. A função principal é grudar nas coisas, sabe? Mas alguns desses pili têm uma função simplesmente extraordinária. Eles conseguem formar uma ponte, uma conexão direta entre duas bactérias para transferir informação genética. É como se elas compartilhassem segredo. Ok, passamos pela armadura, vimos as ferramentas externas, agora é hora de entrar. Vamos mergulhar no citoplasma. Pensa nisso como o chão de uma fábrica super movimentada, onde as máquinas da vida não param um segundo. E, espalhadas por todo esse chão de fábrica, a gente encontra milhares de ribossomos. Eles são as maquininhas que constroem as proteínas.
É isso mesmo. Eles pegam as instruções do código genético e, com base nelas, montam as proteínas, que são as peças que fazem, bem, praticamente tudo na célula funcionar. Certo, mas de onde vêm essas instruções que os ribossomos leem? Bom, o manual principal, o livrão de receitas, é o cromossomo. Ele fica todo enroladinho lá na região do nucleóide. Só que muitas bactérias têm uns post-its, uns manuais extras. São pequenos anéis de DNA chamados plasmídios. E é nesses plasmídios que muitas vezes estão os truques especiais, como, por exemplo, o gene para resistir a um antibiótico. Guarda bem essa informação, porque ela vai ser importante daqui a pouco. A gente falou que a bactéria tem um design simples, minimalista, né? Mas não se engane. Essa simplicidade toda esconde uma capacidade de sobrevivência que é francamente inacreditável. Elas têm umas estratégias para aguentar condições que acabariam com a maioria dos outros seres vivos. E uma das táticas mais radicais que elas têm é a formação de endósporos. Imagina o seguinte, a situação aperta, falta comida, o ambiente fica horrível. O que a bactéria faz? Ela entra numa espécie de hibernação profunda. Ela cria uma cápsula de sobrevivência quase indestrutível em volta do seu DNA. E esse endósporo aguenta calor extremo, radiação, desinfetante e fica ali, quietinho, esperando as coisas melhorarem para acordar de novo. Mas nem toda estratégia de sobrevivência é ficar parado esperando. Existe uma outra, bem mais ativa. E para entender essa, a gente vai para um cenário que muita gente conhece bem. Um campo de batalha dentro do nosso corpo, quando uma infecção é tratada com antibióticos. Então, a cena é essa. A guerra começou. Uma infecção tomou conta. As bactérias estão se multiplicando sem parar, e as defesas do corpo, os glóbulos brancos, já não estão dando conta do recado. Estão sobrecarregados. É hora de chamar a cavalaria. E a cavalaria chega. Os antibióticos entram em ação e o ataque começa. Eles vão direto nos pontos vitais, tipo atacar a construção da parede celular ou bagunçar o trabalho dos ribossomos. O resultado? A população de bactérias começa a despencar. O plano está funcionando. A pessoa começa a se sentir melhor, os sintomas diminuem e é exatamente aí que mora o perigo. É o momento do erro fatal. A pessoa pensa, já estou bem, a guerra acabou, e para de tomar o antibiótico. Os reforços são cancelados. Só que a guerra ainda não acabou. E é aqui que o perigo se concretiza. Lá no campo de batalha sobraram algumas, as mais fortes, as mais resistentes. E elas não só sobreviveram, elas aprenderam com o ataque. Elas podem ter pego ou desenvolvido um plasmídio. Lembra daquele manual extra de DNA? Pois é, um plasmídio que agora carrega a arma secreta para neutralizar aquele antibiótico. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem inquietante. Na próxima vez que essa bactéria atacar, ela não vai mais ser pega de surpresa. Ela vai estar armada, resistente, pronta. E o pior, usando aquelas pontes, os pili, ela pode passar essa arma adiante para outras bactérias. Elas podem ter perdido a batalha, sim, mas a guerra pela sobrevivência talvez tenha acabado de virar a favor delas.